Boa noite a todos, senhor presidente, meus senhores secretários, Rinaldo Moura, vereadores, plateia aqui presente, a qual eu saúdo em nome do amigo Bequinho, senhor Gessino, taxista, que já começo aqui pelo senhor e pela sua classe. Mais uma vez, dessa semana para outra, eu vou apresentar aqui uma indicação, um requerimento, uma matéria, para que seja convocado um representante dos taxistas, para vir salientar um pouco da situação que estão vivendo com essa ausência dos respectivos alvarás dos senhores. Ninguém mais do que os próprios para poder falar sobre isso. E vamos dar voz aos senhores. Também, vereador Tarcísio, o senhor que tenha bombardeado as redes sociais com vários vídeos, eu lhe convido para a próxima quarta-feira vir fazer uns vídeos comigo e com os amigos que sugeriram a ideia de fazermos uma pequena manifestação a respeito desses buracos aqui na sede e também em Tanque Novo. Também convido a todos que quiserem participar a partir das 7 horas na próxima quarta-feira, não essa, de amanhã a última, né? Eu acho que também já acabou o seu prazo de 10 dias, eu acho que quarta-feira já encerra. E dizer, meu amigo Nilito, que pode contar comigo também para aquela passagem molhada, para aquele povoado que minha mãe leciona lá, fazendo em cima, dá aula lá há alguns anos, assim como o ex-vereador, ex-membro dessa casa, Luciano Dantas, leciona também lá, e que ela apresentou várias indicações também, assim como o Lucivaldo, sobre essa passagem molhada tão esperada pela comunidade. Mas na pauta de hoje, trago aqui comigo informações coletadas do portal da transparência do nosso pequeno município. Informações estas que foram me apresentadas por um grande amigo meu. Ele não me autorizou a citar o nome, mas na próxima cita ele vai autorizar. Que mostra um pouco dos erros que a administração vem cometendo na folha de pagamento de comissionados. Muitas incoerências que reforçam mais ainda a minha saída do grupo. Eu fui mais bem votado, aquele colegiado, aquela coligação com 709 votos. Reforça bastante essa decisão de optar por hoje fazer parte do grupo que a população denominou os independentes, que é com Pedro e Nilito. Então, foram encontradas aqui algumas incongruências que eu começo citando aqui, que é a nomeação do senhor Guilherme Santos Reis, no dia 2 de janeiro de 2017. Nesse mesmo dia, esse senhor também foi exonerado. Mas no mês de fevereiro, ele recebeu os seus proventos, o seu ordenado, como o pessoal antigamente chamava, o seu salário, que não é que dizer não, está lá no portal da transparência para todos que quiserem acessar, todos que tiverem interesse de acessar. Também fiz questão de documentar, imprimir, está aqui em mãos, passei até algumas cópias aqui para alguns vereadores que me pediram. Salário de secretário de esporte, né, que é 6.012, de janeiro e de fevereiro. Aí me digam, se ele foi nomeado no dia 2 de janeiro e também exonerado na mesma data, como é que ele pode estar recebendo salário, já que ele está sendo exonerado? E nesses 2 meses, a gente fazendo uma busca,
Vamos ter calma, buscar de novo aqui se houve uma nomeação após o dia 2, até o prazo do recebimento do seu salário. E não houve. Não houve uma segunda nomeação. Então, como é que se paga um sujeito que, em tese, teoricamente, não faz parte dos comissionados de gestão de mudança? Isso é o mínimo. Foi me dado mais de 30 erros como esse. Erros grotescos. Secretária Rosane, aquela que chamou os professores de farofeiros. Eu acho que vocês lembram. Isso também está documentado em prints. Vou me conceder logo, senão você vai me interromper mais tarde mesmo. Então... Eu quero agradecer a Vossa Excelência por esse trazer nesta noite esse tema. A gente já trouxe em sessões passadas, e isso demonstra como essa administração é organizada. Esse que você postou aí só é um dos comissionados. Se você puxar, são tantos comissionados polivalentes que entra hoje e sai amanhã, que já participaram de mais de 3 secretarias. E dizer ao meu nobre companheiro primo, cuidado, primo, tenha calma, estão se incomodando, toma um remédiozinho de pressão, o governo não é contra, deixe, ninguém está impedindo que ela trabalhe não, nós estamos aqui para ajudar ela a trabalhar. Muito obrigado pela sua contribuição, meu velho. Então, essa senhora recebeu como secretário, lá não estipula se era aquele secretário adjunto. Chegou uma lei a esta casa que foi reprovada pelos senhores vereadores, a qual criava mais outros cargos para ser inserido na nomenclatura do município de Riachão Dantas, e que também, senhor João, obrigado, que permitia aquele aumento de 100%, uma gratificaçãozinha mínima de 100% os comissionados, claro, exceto aqueles que já recebiam 6.012, que é o teto do nosso município. Então, essa senhora recebeu R$ 3.530 no mês de janeiro, mas também não houve nomeação dela para ocupar esse cargo esse que é de secretário, que a meu ver, pelo valor aqui, olhando a lei que eu também trouxe, a lei reprovada, que é o projeto de lei, desculpe, o projeto de lei reprovado, aparenta ser o cargo de secretário adjunto, que não existe na nomenclatura do município. E ou seja, você o tempo dentro. mais um tempo. Senhor presidente, começando agora, rapaz, eu até me arrependi de ter conseguido o tempo Albertinho. Vamos cedo mais 3 minutos para a Vossa Excelência pronunciamento, mas quando precisar do seu tempo, não entrega aos outros, viu? O seu é seu. Calma, senhor, calma. Então, ela recebeu esse valor de R$ 3.530 como secretária, que eu nem sei que secretário é esse. Mas o fato é que recebeu e não estava sendo nomeada, ou seja, não tem ato público que permita que ela receba este valor, este montante, que a posteriori foi nomeada, aí sim, secretária de controle interno, e vem tentando ajudar, senhores professores, os senhores, criando aquelas leis que buscam cortar os seus direitos, que chegou a essa casa aqui e que todo mundo disse que não ia voltar, e ela foi obrigada a retirar, pedir a retirada do projeto. Também que isso aqui não precisa mais nem de CPI. É a gente estudar um pouquinho a lei de responsabilidade fiscal, a lei de improbidade administrativa, e assim como o vereador Albertino Franco falou, não precisa mais de CPI, porque a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, para buscar, para investigar e construir provas sobre possíveis irregularidades. As provas já são concretas, porque está lá, está aqui também, em minhas mãos. Então, o impeachment é a saída. Então, hoje, podemos falar em CPI para os transportes, mas temos muito mais provas para concretizar o impeachment. E aí,
como o nobre vereador presidente Pedro Santos Oliveira falou na sessão anterior, cada um manda em seu voto. Às vezes, na política, isso é de nítido. Não fazemos o que queremos, mas se temos as provas, se temos um mecanismo fiscalizador e que pode punir pelo erro e pelo crime, e por que não fazemos? Eu vejo que tem muitas pessoas que podem aderir ao projeto e quem não aderir, aí a sociedade que julga, porque o crime está ocorrendo. Cito outro caso aqui, só para encerrar, senhor presidente. A Cleide, aquela assessora de comunicação e de tantas coisas, muito competente aquela menina, muito flexível, transitava em várias áreas da administração. E ela estava lá na nomeação dela como secretária adjunta do município. Como? Isso não existe. Mais uma vez eu digo, como é que ela estava pagando uma secretária adjunta se não existe? Inclusive aquela lei que a gente reprovou previa o quê? Cumprir ela, porque tinha efeitos retroativos, ou seja, esses absurdos de Cleide e Rosane estariam cobertos por esta lei, se assim essa casa desse seu aval e aprovasse. Então, era um pouco da pauta que eu tinha hoje, senhor presidente. Tem muito mais, como eu falei, eu recebi 30 e agora vamos buscar mais o resto e preparar o dossiê para que possamos concretizar o pedido de impeachment da senhora prefeita Gerana Gomes Costa. Boa noite a todos e muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Não havendo orador mais na noite de hoje, quero pedir permissão à Vossa Excelência para me pronunciar aqui mesmo. Quero cumprimentar